Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, curiosidades, casos de extraterrestres, enfim, um canal eclético. Cada dia trarei para vocês um conteúdo diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei, compartilha o vídeo e ative o sininho das notificações. E hoje nós vamos de cortes do canal Angel Black, contos de terror. Aproveitem essa história de vampiro. Dados os recados, vamos para a história de hoje, que se chama Uma História de Vampiros, parte 1, de autoria do nosso querido amigo, o Lorde Giovanni Antunes. Érica, uma jovem de 20 anos que mora sozinha e que cursa o 2º ano de medicina. Mas não tem esse apreço todo pela vida humana, não. Mas mesmo assim, ela acredita ser melhor do que cursar veterinária. Após uma aula, onde lidou com um corpo que teve uma morte incomum, estava apenas com 10% de sangue. A parte mais incomum era 2 orifícios em seu pescoço. Alguns amigos mais bagunceiros logo disseram que teria sido um vampiro. Após a aula, ela vai para sua casa, enche a sua banheira, pega uma garrafa de vinho e logo está na banheira, relaxando e sorvendo sua taça de vinho. Então ela acaba se lembrando dos amigos idiotas, dizendo ter sido um vampiro, que teria bebido quase todo o sangue do corpo que eles lhe deram naquele dia. Já estava bem relaxada quando resolve sair da banheira e vai se enxugar. E desfila por sua casa, completamente nua. Olha no relógio e já se passava das 19 horas. Então, ela mesmo se surpreende e percebe que tinha ficado mais de 1 hora na banheira. Depois de soltar um palavrão, ela disse: moro sozinha mesmo? Logo ela liga a televisão e vai assistir um desses serviços de streamers de filmes. Vai até o quarto, pega uma colcha e leva para a sala. Então ela põe no micro-ondas uma lasanha e abre outra garrafa de vinho. Se senta no sofá e apenas se cobre com a colcha, como ela dizia para si mesma que morava sozinha para andar de roupa em casa. E ela adorava andar nua. Só se vestia quando tinha visitas de alguma amiga ou coisa parecida. Ela passa então a vasculhar opções de filmes e repentinamente ela vai e resolve pesquisar sobre filmes de vampiros e se depara com um clássico, Drácula de Bram Stoker. Então, ela resolve ver esse, porém, o vinho já fazia efeito e ela adormece antes mesmo da metade. Pela manhã, ela acorda atrasada para o curso. Se levanta da cama e sente uma leve dor na parte interna da coxa, mas não tem tempo para avaliar. Se veste e pega seu carro e sai em disparada para a faculdade. E estranhamente o trânsito em São Paulo estava sem nenhum engarrafamento no percurso. Ela chega no início da aula. Logo, põe o jaleco e se senta, mas a dor começava a incomodar. Então, ela vai ao banheiro e resolve examinar.
e, para sua surpresa, tinha um leve corte ali na coxa direita, bem próximo ao seu órgão genital. Ela então pensa: como apareceu aqui, já que não se depila com gilete? E depois vai à enfermaria e faz um leve curativo. No final da aula, ela passa em um supermercado para fazer umas compras de alguns produtos que faltavam. E um homem esbarra nela e ela se vira para reclamar, mas ele já havia entrado num corredor próximo. Mas ela não ia deixar isso para lá, não. Afinal, ele nem pediu desculpas e deixa o seu carrinho de compras e vai atrás do homem no corredor, mas não o vê. Então, põe as mãos na cintura e diz a si mesma: mas como assim? Será que ele evaporou? E por um instante ela sai de perto do carrinho de compras, tentando localizar o tal homem, mas sem sucesso. Então ela se dirige ao caixa e, quando percebe que havia um pacote de algodão em bolinhas e um frasco de álcool, ela não lembra de ter colocado aquilo no carrinho, mas lembra que precisava limpar o ferimento. Então, segue para casa e, ao entrar, ela vê a colcha no sofá e o restante do vinho na taça. Notou também a garrafa aberta ao lado do sofá e a televisão ligada. Aí ela se lembra que pegou no sono ali, mas não entende como foi para a cama e não arrumou aquilo tudo, já que ela era sempre tão organizada. Como aconteceu de ficar assim e ela acordar na cama e ainda com aquele leve corte nas proximidades de seu órgão genital? Ela então arruma tudo e vai para o banho. E, ao sair para o quarto, ela vê o pacote de algodão e o álcool em cima da cama. Então ela se assusta e pega a primeira roupa que aparece, se veste e vai até a cozinha, se arma com a faca de cortar carnes e volta para o quarto. Examina embaixo da cama, abre todas as portas do guarda-roupa, examina as janelas, estão todas travadas por dentro. Acende todas as luzes externas, olha em todos os cômodos e espia pela janela, mas não vê ninguém. Será que estou ficando louca? Como posso ter colocado isso aqui se nem tirei as compras das sacolas? Então ela percebe que as compras estão em cima da mesa, já fora das sacolas. Agora ela tem 90% de certeza que está enlouquecendo, pois não lembra de ter feito isso. Essa noite, o sono demora a chegar. Ela não bebe nada a não ser água, mas o sono a pega e ela adormece. Pela manhã seguinte, ela acorda e vasculha a casa, se negando a acreditar que está louca. Faz a volta pela casa inteira e tudo está do jeito que ela tinha certeza ter deixado. Vai para o seu banho e limpa o corte, já que está quase fechado, e põe um curativo discreto e vai para a aula.
O professor chega na sala e diz que houve um problema no necrotério da escola. Então, a aula só será teórica. Ele se desculpa com todos, pois eles não haviam sido informados com antecedência que não haveria manuseio com o corpo. Érica respira aliviada, pois devido ao estranho acontecimento em sua casa, não dormiu quase nada. Julian, um dos colegas mais antigos, olha para ela e diz: parece que passou a noite sem dormir. A farra foi boa, hein? Será que o boy ainda consegue andar, Érica? Deixa de ser besta, Julian. Já faz quase 2 anos que não me envolvo sexualmente com ninguém, seu idiota. E eu sei que está doido para fazer isso. Não vai rolar. Adriana, outra colega, ouve e diz: você está querendo voltar a ser virgem, não é? Ela e o Julian dão risadas e Adriana diz para ele: ela não quer, mas eu deixo você ficar comigo. É só marcar a hora. Érica então pensa: olha que sem vergonha, se oferecendo para sair com o rapaz. Que nojo disso. Então, após a aula, ela vai para o seu carro e, num breve olhar, vê Adriana saindo com Julian e pensa: lá vai a safada fazer coisinhas com o Julian. Eles se merecem mesmo. 2 idiotas. Hoje ela vai direto para sua casa, toma um banho e, como sempre, fica nua pela casa. Aí seu celular toca e um vídeo chamada de Amanda, uma colega da faculdade. Mas não estudavam na mesma turma. Ela recusa a chamada de vídeo e liga de volta com chamada de voz. O que foi, Amanda? Por que está fazendo videochamada? Sabe que não atendo esse tipo de ligação em casa. Desculpa, esqueci que você não usa roupas em sua casa. E daí? Moro sozinha. Então dane-se. O que você quer, fala logo. Você viu o Julian? Vi sim, seu namorado, cheio de safadeza pro meu lado. Mas saiu com a Adriana. Ela se ofereceu para ele. E é lógico, a essas horas devem estar num motel. Mas por que não ligou para ele? O que eu tenho a ver? Onde anda seu namorado? Desculpa, é que pensei. Pensou que eu estava com ele, não é? Você não me conhece mesmo. Faz um favor. Apaga meu número. Você e o seu namorado que se resolvam. Desliga o telefone e, já zangada, resolve beber vinho novamente. Mas na hora que pega a garrafa, ela se lembra o ocorrido de 2 noites antes. Então, resolve não beber e também resolve se vestir num pijama e vai para o quarto e deixa as luzes da sala e cozinha acesas. E no quarto próximo, o abajur. Ela pega o livro e começa a estudar. A noite dessa sexta-feira estava quente e não haveria aula no final de semana. Ela não se sentia à vontade vestida, então tira o pijama e finalmente ela se sente à vontade, pois já estava tão acostumada a ficar sem roupas em sua casa que as roupas pareciam ter espinhos. Lá perto das 23 horas,
ela não aguentava mais o sono. Mas antes de dormir, confere se a porta estava realmente trancada e retorna ao quarto e fecha a porta, um hábito que ela não tinha. Já pela manhã, ela desperta e vai em frente do espelho, examina melhor o local do corte e chega a uma conclusão. A conclusão que aquele corte não poderia ter sido feito por uma gilete, pois o corte tem uns 3 centímetros, mais na vertical. Isso deixa mais assustada. Agora veste um shorts largo, sem pôr a lingerie, e uma mini blusa. Assim, ela sai do quarto examinando a casa e percebe que nada parecia estar fora do lugar. Então ela sossega, se sente mais segura para novamente ficar sem roupas em sua casa. Coloca uma música e vai fazer o seu café. Então parece sentir um toque em seus seios, o que a deixa levemente excitada. E por alguns instantes ela se rende ao desejo e instintivamente começa a se acariciar e se satisfaz sozinha por ali mesmo. Depois disso, Érica vai para o banho e pensa: não posso contar isso para ninguém. Vão achar que estou louca, que sou uma tarada. Mas o que farei? Então sai do banho e sente como se alguém a observasse, mas não havia ninguém ali além dela. Ela se veste, pega o carro e sai. Vai até uma loja e compra filmadoras e pede uma orientação de como fazer para ela gravar sem ter que estar segurando. Aproveitando, a vendedora da loja indica outro modelo mais moderno e que pode ficar em um tripé. Ela compra 2 e volta para sua casa e coloca uma no quarto de maneira que tivesse a visão dela na cama. A outra instala na sala e ela olha ao redor e acha que precisa de mais e sai novamente e vai em outra loja. Ela não queria que a vendedora da primeira loja achasse que tinha algo estranho. E nesta outra loja ela compra mais 2. E dessa vez ela paga com o cartão que seu pai lhe ofereceu quando ela saiu de casa e foi morar sozinha. Foi morar numa casa que pertencia ao próprio pai, mas nunca havia usado o cartão, mesmo com quase 1 ano e meio morando sozinha. Retornou para casa e foi colocar as outras 2 câmeras, mas quando voltou para o quarto para ver, percebeu que a câmera está em uma direção levemente mais afastada. A princípio ela estranha, pois tinha certeza que a tinha colocado mais à frente, mas logo depois acha que foi ali mesmo que ela pôs. Ela dá uma última olhada e confere a localização das câmeras. Uma no quarto, outra na sala, na cozinha e outra na frente do box do chuveiro. Tudo pronto. Agora ela vai descobrir o que está vendo. O dia todo ela fez as coisas, deixou tudo arrumado e deixou algumas armadilhas. Chega a noite, ela toma seu banho, mas durante o banho
Ela se lembra da forte excitação que ela teve na cozinha e mais uma vez ali ela se rende ao prazer e se satisfaz sozinha. Depois ela se refaz, mas estampa um sorriso maroto no rosto e sai de seu banho, se enxuga e vai novamente ver filmes. Mas nada de pôr roupas. Já era tarde. Ela vai para o quarto, mas antes ela liga as câmeras e verifica as armadilhas. Pronto, agora pode ir dormir. Amanhã pela manhã ela vai resolver o mistério. À noite ela é invadida por sonhos cheios de erotismo e isso causa reações em seu corpo pela madrugada. Ela acorda ofegante, precisando de outro banho e também trocar os lençóis. Ela sentia nitidamente como se tivesse tido relações sexuais, e a prova disso são os sinais de seus orgasmos no lençol. Ela vai para o chuveiro reclamando consigo mesma. Que droga, Érica, o que está acontecendo? Parece que está louca. Que excitação doida é essa que anda te atacando? Você nunca sentiu falta de fazer esse tipo de coisa. E agora não para de fazer essas coisas, de sentir esse tipo de sensação? Ela sai do chuveiro, mas não se veste. Agora tem o pretexto de não querer sujar mais roupas, já que os lençóis tiveram que ir para a máquina de lavar. Então ela resolve que não vai mais dormir. Pega um vinho na geladeira e uma taça. Liga a televisão no serviço de streamer. Agora resolve ver um filme de ação. Mas lá para as tantas novamente pega no sono no sofá. E pela manhã novamente está na cama. Mas não teve mais sonhos e não aconteceu nada em seu corpo. Dessa vez ela estranha estar na cama, mas não se apavora e calmamente vai, pega os drivers das câmeras e vai olhar. E agora ela se apavora. Ela vê um homem alto carregando e até beijando sua boca. Ele estava bem vestido, com uma camisa branca e calça brim preta, bem justa. Ela amplia a imagem e não consegue ver direito o rosto. Apenas os olhos pareciam vermelhos. Agora, um pouco tensa, ela vai e busca as imagens de antes, quando estava dormindo, e fica mais calma. Afinal, ela não foi abusada enquanto dormia. Foram só sonhos. Ela esteve sozinha no quarto o tempo todo. Ela não estava apavorada, mas intrigada. Como alguém pode entrar em uma casa trancada? Na realidade, ela não queria demonstrar fraqueza para ninguém. Afinal, ela decidiu morar sozinha antes dos 19 e seu pai apoiou. E por ser independente, não queria fraquejar. Afinal, também não foi violada. Apenas um beijo lhe foi dado e de forma carinhosa. Ela arruma tudo, põe as câmeras para gravar e uma ela direciona na direção da porta e sai de casa. Vai ao mercado onde foi esbarrada no outro dia. Mas o homem que esbarrou nela no mercado não era o mesmo que estava em sua casa, que esteve em sua casa. Ela tem certeza.
O que esbarrou nela era mais baixo. A única coisa que conseguiu reparar foi fazer suas compras e não comprou vinhos. Resolve que não vai beber enquanto não solucionar o mistério que está ocorrendo. Compra massas, sucos, evita de toda maneira comprar vinhos e outro tipo de bebida que possua álcool. Na saída, ela dá de frente com Amanda e Julian. Ela tenta se esquivar para não conversar, mas Amanda a vê e diz provocando: Oi, recalcada, será que está precisando de alguma coisa por dentro de você? Eu te empresto meu namorado por alguns minutos. Aí vocês podem fazer no carro mesmo. Sei que está precisando de um homem. Bom dia, Amanda. Não, obrigado. Seu namorado já está bem rodado. Você que não vê que ele anda com muitas vagabundas iguais a você. Mas fazer o que se você gosta de coisas usadas? Pô, fala assim de mim não, caramba. Eu só me relaciono intimamente com a Amanda. Tá bom, acho que a Amanda devia perguntar para a Adriana se isso é verdade. Julian fica pálido e puxa a Amanda pelo braço e diz: Vamos embora, deixa essa doida para lá. Finalmente, Érica entra no carro, mas estava furiosa. Então sai novamente, vai dar uma volta e acaba entrando em um shopping ali perto e começa a andar pelos corredores olhando as vitrines, mas não enxerga nada na realidade. Só estava pensando nas bobagens que Amanda lhe falou na frente do mercado. Ainda estava com muita raiva dela e do galinha do Julian. E de repente ela esbarra e se vira para pedir desculpas e vê um homem alto, uns 2 metros de altura, bem trajado, com uma camisa preta com um tecido acetinado e uma calça branca bem justa. E quando vai falar, ele a interrompe e diz: Desculpe-me, senhorita, posso lhe oferecer um chá? Érica, então, começa a gaguejar e a voz não sai. Então o homem diz: Desculpa, meu nome é Lucard, com 2D. Você não quer o chá? Se quiser, pode ser gelado. Ou, se desejar, podemos tomar um sorvete. O que acha? Sim. Sim, o que, senhorita? Quero chá gelado ou sorvete? Ela não conseguia dizer nada. Apenas olhava aquele homem de uma educação finíssima e um rosto de linhas suaves, quase tão suaves quanto o rosto de uma mulher. Após o chá, Alucard pergunta: Está mais calma? Poderia me dizer o seu nome e me desculpar por esbarrar na senhorita? Finalmente, Érica respira fundo e responde: Desculpe-me, Alucard, estou calma sim. E é que me causaram um pequeno inconveniente, mas já passou. Deixa para lá, você foi muito gentil me oferecendo o chá gelado. Eu confesso que não havia bebido antes. Fico-lhe grata e sou eu que tenho que lhe pedir desculpas. Eu não estava enxergando nada, estava enfurecida. E o seu nome, senhorita? Ah, esqueci, é Érica. Me perdoe, mas acho que esqueci meu carro sem o cartão do estacionamento rotativo e já devo ter levado uma multa.
A culpa é minha que te segurei. Te segurei aqui, então eu pago a multa. De forma alguma. Você foi gentil demais comigo. Seria inaceitável você pagar alguma coisa a mais. Mas tenho que ir. Obrigado pelo chá e também pela conversa. Antes de sair, Érica deu um beijo no rosto de Alucard e agora reparou que ele tinha uma pele branca e quase gelada. Ela agora vai onde está o seu carro. Chega bem na hora que o rapaz da Zona Azul ia lavrar a multa. Ela corre e diz que já estava saindo. O rapaz então lhe diz que ela tem que sair naquele momento, senão ele vai multá-la. Ela entra em seu carro e sai, se livrando assim da multa. E com um leve sorriso no rosto pensa nos minutos com Alucard. E chega em casa e vê que está tudo em ordem e nem vai olhar as imagens da câmera que estava direcionada para a porta. Ela se senta no sofá com uma garrafa de suco de laranja nas mãos e liga a televisão. E na hora entra um plantão de jornalismo, informando a morte estranha que havia ocorrido há poucos instantes de 2 jovens que foram encontrados sem sangue, previamente dito por um dos socorristas, pois até ele estava assustado com aquilo. No decorrer da reportagem, falaram que foram identificados como Amanda Silva e Juliano Ferreira de Almeida. Ela então acaba deixando cair a garrafa de suco das mãos, pois eram os seus amigos que tinham discutido com ela há poucas horas atrás. O seu celular tocou. Era seu pai perguntando se ela estava bem, pois viu o plantão do jornalismo e ele sabia que aqueles jovens que apareceram mortos eram da mesma faculdade que ela estudava. Ela então tranquiliza o pai dizendo: "Estou em casa, pai, e não vou sair daqui até amanhã, se tiver aula. Mas acho que não terá, né? Depois dessa notícia." "Você os conhecia, filha?" "Sim, pai, mas não éramos muito amigos. Só estudávamos na mesma faculdade." "Então, você vai ao funeral?" "Pai, acabaram de encontrar os corpos. Não vai ter funeral tão cedo. E mesmo quando ocorrer o funeral, eu não irei." "Tenha calma, sim. Agora vai cuidar da mamãe e pode deixar que a sua filha malvada está bem." O pai deu uma risada do outro lado da linha e se despede dizendo: "Filha malvada nada, você é meu anjo. Te amo muito, filha. Fica bem." "Vou ficar, pai. Beijos." Agora, ela mesmo que se inquieta com a morte dos dois. Ela rapidamente deixa esse fato de lado, pois não suportava o Julian e a idiota da Amanda também. Então, ela põe um DVD de músicas e vai limpar o suco que derrubou reclamando: "Estes dois, mesmo depois de mortos, atrapalham a minha vida. Aff!" Depois de limpar a bagunça, ela se senta e vai ver os clipes do DVD e faz isso até umas 15 horas.
pois aí seu estômago a lembra que ela não havia comido nada desde que acordou. Ela vai preparar sua refeição e é quando lhe dá um estalo e ela vai ver o vídeo que ela é levada na cama por aquele homem, mas para sua surpresa, o vídeo havia sido apagado. Ela então pensa: por que será que não estou surpresa? Tinha certeza que esse vídeo teria sido apagado. Mas ela examina melhor e percebe que a culpa foi dela mesma, que pôs a câmera para gravar a porta, mas não salvou o vídeo da noite anterior. Então ela sossega e vai fazer a sua refeição. Por Lorde Giovanni Antunes. Final da primeira parte de uma história de vampiro. E aí, meus aterrorizados, gostaram? Logo vem a parte 2. Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de comentar com respeito, sempre com respeito. E hoje vamos dar prosseguimento ao conto do nosso amigo Giovanni Antunes, uma história de vampiro. A primeira parte estará nos cards aí. Após fazer sua refeição, ela vai dormir e não lembra de pôr as câmeras para gravar. Mas essa noite nada de anormal acontece. Então, ela liga a televisão e ainda falavam da morte de Julian e Amanda. E agora põe um doutor que fica falando em termos técnicos. E é claro que as pessoas comuns não iriam entender. Na realidade, era só blá, 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 blá. Érica então fica zangada e diz para si mesma: era melhor colocar um veterinário. Seria a mesma coisa. Esse doutor só quer os seus 5 minutos de fama. Agora vai e põe um DVD de músicas e vai fazer o seu café. Depois vai olhar o seu celular, pois havia deixado o mesmo desligado. Haviam ligações perdidas da reitoria da faculdade e também de seu pai. E agora vai olhar as mensagens da reitoria, dizendo que não haveria aula, pois além de Julian e Amanda, outra aluna havia morrido decorrente a um acidente automobilístico. Adriana, que veio choramingar a morte de Julian, dizendo que queria morrer também, e de seu pai. Ela então liga para seu pai. Oi, pai, estou bem. Eu falei que não iria sair. Sua mãe está muito preocupada. Deixa eu falar com ela. Oi, filha, desculpa, eu estava só preocupada. Eu sei, dona Jennifer, mas a senhora me ensinou tudo o que já poderia. E depois do que me aconteceu, a safadeza do Carlos, dele ter tirado a minha virgindade e sumir, agora não tenho vontade de namorar. Eu estou bem, só queria ter o meu lugar. Eu sei, filha, mas mãe é assim mesmo. Por que não vem almoçar aqui? Está bem, mãe.
amanhã eu vou, já que não terá aulas. Então ela desliga o telefone e volta a ouvir músicas. Vai fazendo as suas coisas e começa a tocar Toccata and Fuge em G minor de Sebastian Bach. Ela não lembra de ter esse tipo de música, mas não era estranha, sabia que já havia ouvido e começa a pensar e vai olhar as imagens e vê uma orquestra, a Orquestra de Munique, uma grandiosa apresentação. E logo em seguida entra a Orquestra de Milão, tocando Carmina Burana de Karl Orff. Ela sabia que eram músicas de óperas, mas ela não curte óperas. Como teria estas músicas? Então, ela dá um grito dizendo: já sei, músicas de filmes de terror antigos. Então ela liga os fatos ocorridos desde que apareceu aquele corpo com apenas 10% do seu sangue, até que chega a morte de Julian e Amanda. Mas ela não aceita, pois vive no mundo da ciência. Como poderia acreditar em vampiros? Ela passa o restante do dia pesquisando em seus livros e no livro que o professor havia recomendado. Não encontrou nenhuma referência a pessoas que morreram de grande perda de sangue, sem que tivesse tido uma hemorragia ou perfurações de armas brancas, projéteis de armas de fogo ou qualquer outro corpo estranho. Ela entra na internet e pesquisa em vários sites de medicina e sempre a mesma coisa: nada. Já estava desistindo e acha um artigo, uma carta de um médico do século XIX que sugeria a presença de vampiros. Ela se irrita, pois não aceita essa teoria absurda que vai contra tudo o que aprendeu sobre medicina. Ela se cansa e vai descansar. Acaba dormindo e só acorda no outro dia e corre para frente do espelho examinar o seu corpo para ver se tinha alguma marca ou ferimento, mas não encontra nada. Então ela vai para o seu banho, arruma um pouco a casa e vai para a casa de seus pais. Logo que chega, sua mãe a abraça forte e seu pai fica admirando a filha. Você ficou uma mulher linda, Érica. Igual a você, papai gato. Filha, vamos entrar? Eles entram na casa e ela então pergunta: aqueles livros do Will ainda estão aqui? Sim, filha, estão no antigo quarto dele. Ele foi morar em Portugal com a esposa e disse que não daria para levá-los, mas eu os deixei todos guardados. Posso pegar uns, mãe? Quantos quiser, filha. Então, ela entra no quarto do irmão e pega um livro intitulado Enciclopédia dos Vampiros e um outro, Vampiros, Lendas ou Realidade. Esse contava uma história de um jovem que conheceu um vampiro. A história se desenrola nos dias atuais, mas era muito interessante a história.
Ela agora põe no seu carro, volta e fala: Mãe, vamos fazer o almoço que eu estou morrendo de fome. Mas cadê a Paula? Eu não a vi. Ela deve chegar a qualquer momento da escola. E assim acontece. Paula chega da escola e logo vai se trocar. Érica vai no quarto dela e diz: Oi, irmãzinha, você já está uma gata. Oi, mana, para, você que é muito linda. Já tem namorado, maninha? Não tenho e não estou interessada em namoro. Então, as duas vão para a mesa e todos fazem a refeição e conversam sobre trivialidades. Depois arrumam a cozinha e as duas irmãs vão para o quarto da Paula e Érica faz uma pergunta não casual. Você acredita em vampiros, Paula? Essa pergunta é séria. Bom, se você vai dar risadas, esquece. Não vou rir, mana. Só que você é médica. Aí fica estranho perguntar isso. Não sou médica ainda. E sei que é estranho. Mas aconteceu uma coisa e pesquisei em todos os livros de medicina que eu conheço e não achei respostas. É complicado, mana, mas sei lá, depois do que aconteceu com os seus amigos, tudo indica que existem. Ninguém morre sem sangue, sem ter sofrido algum tipo de violência. Pois é, nem os médicos sabem explicar. Obrigado, maninha. E as duas saem do quarto e agora Érica diz que tem que ir para casa. Ela então se despede dos pais e da irmã e vai embora. Logo que chega em casa, tira a roupa e, como sempre, fica completamente desnuda, pois é assim que se sente à vontade em sua casa. Põe a roupa para lavar e vai para o banho. E logo que sai, vai ler os livros que eram do seu irmão. Ela fica impressionada com as riquezas de detalhes das ações dos vampiros. Agora ela cria um perfil no Facebook, mas um perfil que chamam de fake, e começa a procurar páginas. E entre todas, acha uma chamada Cronice Vampire. E essa prende a atenção dela, pois tem uma sequência de eventos e ela se prende na leitura dos livros e da página no Facebook e vê que tem muitas coisas em comum. A página, na sua concepção, parece ser descrita por alguém que viveu aquelas ações. Ela viaja nas páginas dos livros e também na página recém-encontrada do Facebook. E acaba adormecendo, mas acorda de madrugada, assustada, pois ainda estava na sala e achou que tinha alguém que a observava. Mas nada demais, pois todas as luzes estavam acesas. Ela se levanta e vai para o quarto e se admira no espelho, se vendo toda desnuda e pensa: sou bonita e sexy. Acho que seria uma vampira maravilhosa. Depois,
ela volta à sua realidade e vai preparar seu jantar. Apesar de já ser madrugada, ela estava faminta, pois se entreteu tanto nos livros e na página do Facebook, tentando encontrar uma resposta que fosse plausível para as mortes, que esqueceu de jantar. Fez uma sopa dessas comercializadas, mas dá uma incrementada com um pouco de carne moída. Após o jantar, ela vai ao banheiro e vê que a câmera estava ligada, mas não foi olhar o que gravou e resolve ir dormir novamente. Ela se deita na cama e novamente sente aquela estranha sensação, a sensação de que alguém a observa. Então ela acende o abajur e não vê ninguém. E depois adormece. Seus sonhos, agora, além de eróticos, ela se via tendo relações com Alucard e teve um orgasmo, digamos assim, intenso. Ao acordar pela manhã, ela olha os lençóis com sinais do que houve à noite e pensa: nossa, foi muito intenso esse sonho com Alucard. Se ele for bom igual no sonho, nossa, eu perco o juízo. Só a parte que ele me morde e bebe o meu sangue que eu não gostei. Mas no fundo ela se sentia realizada e feliz com o sonho, mesmo sendo um sonho erótico. Mas logo o celular toca, ela atende. É um tal de investigador. Ele solicita seu comparecimento à delegacia, pois ela foi a última pessoa que Julian e Amanda falaram antes de morrer. As imagens da frente do supermercado gravou o encontro. Ela então diz que irá dentro de 1h30, pois tinha acabado de acordar. Então, ela arruma a bagunça que fez à noite, mas antes de pôr o lençol na máquina de lavar, ela vai e põe no nariz. Queria sentir o cheiro do seu prazer, mas além do cheiro que ela procurava, ela sentiu um leve perfume que não era o dela. Mas ela estava sem tempo para pensar sobre isso. Pôs o lençol na máquina e após se banhar e se arrumar, ela vai até a delegacia e ao chegar encontra Alucard. Então pergunta o que ele estava fazendo lá, ao que ele responde. Disse que foi chamado pelo mesmo investigador. E então logo aparece o tal investigador e fala que será apenas uma conversa, não um depoimento, pois ele só queria saber sobre o que eles conversavam. Érica então diz: o senhor quer ter uma conversa comigo sobre o que conversamos e me diz que não é um depoimento, mas quer conversar na delegacia? Bem, então ligarei para o advogado que representa a minha família, pois isso não é uma conversa informal. O senhor deseja o meu depoimento, e isso só farei após ser intimada formalmente e com a presença do advogado, pois se o senhor suspeita do meu envolvimento
com a morte dos meus colegas de faculdade está equivocado. E isso me faz pensar que sou suspeita. Então, se o senhor não me intimar formalmente, não vou me declarar. Senhorita Érica, para o senhor é senhora. Como disse, se o senhor pensa que estou envolvida, isto é muito leviano de sua parte. Então, só me pronuncio sobre a conversa que tive com os meus colegas na presença do meu advogado e mediante a devida intimação por escrito. E passar bem. Ela sai e puxa Alucard pelo braço e diz: onde já se viu? Quer saber da minha conversa com os meus falecidos colegas, mas não tem um mandato judicial? Achou que sou uma qualquer? Pois não existe conversa informal dentro de uma delegacia. O investigador fica sem ter o que fazer, pois ele não tem nada que a associe à morte, já que a presença de Alucard ali se dava ao fato de ter visto as imagens dela indo em direção ao shopping após a conversa e depois viu as imagens gravadas dentro do shopping, onde ambos estavam juntos. No lado de fora da delegacia, Érica convida Alucard para conhecer a casa dela e ele aceita. E após várias conversas, ela acaba lembrando do sonho e investe para cima de Alucard. E os dois, naquele momento, realmente fazem sexo. Érica se entrega completamente a Alucard e tem relações intensas durante horas. Teve um certo momento durante as relações, íntimas, que Érica se sentiu como se estivesse flutuando nos braços de Alucard. Realmente estavam flutuando, mas Érica não abriu os olhos para confirmar. Apenas se sentia realizada. Ela nunca havia sido possuída daquela maneira. A única experiência dela com esse tipo de coisa não foi boa, mas agora ela se sentia uma mulher completa e ficaram ali intensamente envolvidos naquela relação de prazer em todas as posições possíveis, onde nada fora proibido naqueles momentos de intenso prazer. Como disse, após esses momentos de prazer intenso, era hora de se alimentar. E ela perguntou o que ele gostaria de comer. Ele diz não sentir fome, mas ela insiste. E ele diz que apenas beberia um suco. Ela o serve ainda na cama. E quando ele abre a boca, por um instante, ela vê os caninos superiores um pouco para fora. Na hora ela se lembra de vampiros, mas aquele homem gostoso e maravilhoso não poderia ser assim,
pensa ela. Mas aí, na esperteza dela, ela pega tal enciclopédia dos vampiros e, com o livro na mão, ela pergunta: Você acredita em vampiros, Alucard? Sim, Érica. Se você tirar um dos Ds do meu nome e ler ao contrário, vai descobrir que é Drácula. Meus pais me colocaram o nome de Maximilian Alucard. Mas você é um vampiro? Sou. Deixa de bobagem, vampiros não têm reflexos e vejo você perfeitamente no espelho. Quem disse que vampiros não têm reflexos? Nestes livros que está lendo? Não, eles não falam sobre isso, pelo contrário. Na página Crônice Vampais, eles dizem que o vampiro vê o seu reflexo na água e vê que seus olhos são totalmente negros. Esta página deve estar falando do primeiro vampiro, o puro. E sim, ele logo nos primeiros anos de sua jornada tinha olhos totalmente negros. Como você sabe tudo isso? Você já leu a página no Facebook? Não preciso ler. Qualquer um da espécie ou da sua linhagem conhece a história toda. Impossível eu ter tido momentos tão maravilhosos com um morto-vivo. Você é quente, não muito, mas é. Ela agora sente medo e não consegue crer que teve momentos tão intensos e maravilhosos com um vampiro. E também teme por sua vida. Naquele momento, Alucard se levanta da cama, ainda completamente nu, e olha nos olhos dela e disse: Érica, não posso mentir. Eu estou apaixonado por você. Eu também estou apaixonada por você, Alucard. Mas não posso crer que você é um monstro que bebe sangue. Não sou um monstro, sou um vampiro. E bebo sangue para sobreviver. Ela queria mandá-lo embora, mas em seu íntimo algo não deixava. Me prova que você é um vampiro, Alucard. Naquele momento, Alucard mostra seus caninos. Mostra-os completamente para ela. Mesmo assim, ela reluta em acreditar. Isso é um truque, Alucard, não me engane. E quando fizemos um amor tão intenso e estávamos flutuando, também foi um truque? Então, ela se lembra da sensação de estar no ar em determinados momentos durante o ato sexual. Você vai beber meu sangue, Alucard? Se eu quisesse, já teria feito isso. O dia que eu te trouxe para o quarto. Então foi você. Como conseguiu entrar na minha casa trancada e sem ser convidado? Eu entrei junto com você, mas bem rápido. Você não viu e não precisamos ser convidados para entrar em casas. Isto é invenção do cinema.
Não foi você que esbarrou em mim no mercado aquele dia, era alguém mais baixo. Foi por causa dele que eu vim aqui em São Paulo. Ele estava deixando rastros demais por onde passava. Foi ele quem matou os meus colegas? Não foi eu. Fiquei com raiva das provocações que eles te fizeram. Só que na minha raiva, esqueci de sumir com os corpos. Como pode um vampiro andar de dia? Érica, existem muitos vampiros e ninguém sabe quem é. Não é preciso matar para se alimentar. Hoje em dia temos bancos de sangue e também doadores voluntários. Agora, silêncio por alguns minutos. E Érica então beija Alucard e sussurra em seu ouvido: me possua novamente. E assim eles fazem novamente sexo. E desta vez, Érica fecha os olhos e vê em certo momento eles flutuarem. Mas seu desejo era tão grande que ela nem se preocupou. Já era tarde da noite e Érica diz: como poderei ser sua para sempre, Alucard? Ele então faz um corte no pulso e pergunta: tem certeza que quer ser igual a mim? Érica então põe o pulso sangrando de Alucard em sua boca e bebe o seu sangue. Com isso, ela responde à pergunta dele. De hoje em diante, a realidade da futura doutora Érica será totalmente diferente. Terá que se portar como uma pessoa normal, mas não envelhecerá e não morrerá. Esta é apenas uma obra de ficção. Nossa, muito bom esse conto, eu gostei, eu viajei na história. Esta é uma história do nosso amigo Lorde Giovanni Antunes. Na verdade, a segunda parte. A primeira eu deixarei nos cards aí do vídeo para você estar assistindo a primeira parte que já está no canal. Bem, deixe as suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de sempre manter o respeito quando for comentar. Sua opinião é muito importante para mim, mas do mesmo modo que temos o direito de não acreditar, de não gostar, temos o dever de respeitar. E aí? Gostaram dessa história maravilhosa, escrita por nosso querido amigo Lorde Giovanni Antunes? Se gostou, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e ative o sininho das notificações. Todos esses passos ajudam e muito o canal. Mas se você quiser dar um up, além, vendo que o canal não é monetizado, a chave do Pix estará anexada na descrição do vídeo. Desde já, eu agradeço muito. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!